Boa tarde, meninas. Eu estou gravando esse vídeo para vocês por entender que através dele é mais fácil, rápido e prático a forma da gente se comunicar hoje, tá? Tem várias informações que eu preciso repassar para vocês, algumas questões que a gente precisa resolver juntos em relação às nossas aulas remotas. E eu gostaria de começar avisando a todas que na próxima segunda-feira, perdão, é que o WhatsApp não sabe quando esperar, né? Na próxima segunda-feira, o dia reservado para a aula atividade de vocês, a gente vai marcar uma reunião online com todas no horário da tarde, a partir das 2 horas, certo? Para a gente tratar de alguns assuntos importantes e alinhar as nossas ações para essa próxima quinzena, que se aproxima aí a partir do dia 17, tá? Então, de início, eu quero deixar registrado que vocês vão receber o convite para essa reunião online no dia 17, às 14 horas. E por que a gente decidiu fazer isso? Primeiro, porque a gente tem uma pauta que precisa ser discutida com vocês. Um dos pontos é a normativa que foi publicada no final do mês passado, que faz a validação, que trata, na verdade, da validação da carga horária dessas aulas remotas. Então, alguns pontos dessa normativa a gente precisa discutir. Eu preciso também esclarecer para vocês alguns detalhes dela, né? Para a gente ficar alinhados com as informações que a Secretaria tem repassado até o momento, tá? Então, um dos pontos da nossa reunião da segunda vai ser a discussão em torno da normativa, da instrução normativa que foi publicada. É muito importante que a gente entenda do que ela trata, para que os nossos passos possam ser validados, né? A outra questão, minha gente, que a gente vai tratar na segunda é em relação a um problema que nós tivemos com a nossa copiadora. A copiadora da escola, ela vem apresentando problemas há algum tempo. Então, acredito eu que por conta da sobrecarga, nos últimos dias, ela tem nos deixado na mão diversas vezes, né? Então, ela tem trabalhado mais do que o normal, até porque a quantidade de atividades que está sendo reproduzida é muito maior do que a habitual. Então, vejam, hoje nós tivemos novamente problemas com ela e esse problema inviabilizou a conclusão da reprodução das atividades, tá? Então, diante do problema, a gente tem que ir em busca das soluções. E a gestão foi em busca das soluções da seguinte forma. Nós tínhamos conseguido reproduzir as atividades das turmas do grupo 4 até o 2º ano, porque eu uso o seguinte método na hora de tirar as cópias. Eu começo pelas turmas menores e vou seguindo até as turmas maiores. Então, sempre eu começo pelos grupos infantis e vou seguindo até chegar à EJA, né? Então, conseguimos até o 2º ano. Por que a gente precisou parar? Porque a copiadora agora está com um problema muito, muito sério e que precisa de uma intervenção mais direta da empresa responsável por ela, né? Para vocês terem uma ideia de como a gente tem sofrido com esse equipamento, nós estamos contando já 4 chamados que foram feitos no intervalo de 15 dias, certo? 4 chamados atendidos de manutenção, cujos técnicos não conseguiram resolver o problema da impressora, tá? Então, agora a gente precisa tomar medidas mais sérias e duras em relação à empresa responsável pela copiadora, porque a gente não está percebendo nela o interesse de resolver o problema, e sim de adiar, como vem acontecendo. Ela vem, faz uma manutençãozinha superficial e logo em seguida a máquina volta a apresentar problemas. Então, a direção tomou uma decisão
de, a partir de agora, exigir que a prefeitura tome um posicionamento para que seja trocada a máquina, porque ela não tem mais condições de utilização, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como as últimas cópias saíram, para vocês terem uma ideia de que o problema é sério, não é? Então, quando a gente concluiu o segundo ano com muita dificuldade, porque ela tem travado, ela tem prendido o papel, ela tem manchado as cópias, então a gente decidiu parar no segundo ano, porque a gente percebeu que se forçasse seria pior, né? Então, para vocês terem uma ideia de como estão saindo as cópias, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma página, tá? Vejam que a atividade está toda manchada, né? Ela está completamente manchada. E eu não vou entregar para o aluno uma atividade assim, né? Não tem cabimento, tá? Ela tem amassado o papel, como vocês têm visto aqui, olha. Essa atividade aqui completamente amassada, tá? E o mais grave, ela tem rasgado o papel dentro da copiadora. Vejam, esse papel ficou preso e quando a gente foi tirar ele estava desse jeito, certo? Então, diante dessa situação, não há outra saída a não ser parar, né? Não dá para continuar reproduzindo nela. Então, qual foi a decisão que a gestão tomou? Nós conseguimos reproduzir as tarefas do grupo 4 até o segundo ano. Tanto da manhã quanto da tarde estão garantidas e nós vamos entregar na segunda-feira essas atividades aos pais, tá? A turma da EJA e a turma do Se Liga, nós vamos fazer uma reprodução fora da escola, porque a quantidade de cópias dessas duas turmas é pequena. Então, dá para a direção fazer, mesmo com esse custo, né, para nós, fazer a reprodução em um local fora, né, pagando, claro. Mas a gente vai fazer essa reprodução porque a quantidade de cópias dessas duas turmas é menor, para garantir também a entrega na segunda-feira da turma da EJA e da turma do Se Liga. Aí, o que é que acontece? Terceiro, quarto e quinto ano foram as turmas prejudicadas, certo? Porque, como eu disse a vocês, nós paramos de reproduzir. Não há condições alguma da gente continuar a reprodução a partir disso, porque ela está travando todas as cópias, todas. E aí, quando ela trava, você tem que abrir, tirar o toner, puxar o papel com muita delicadeza, para o papel não se rasgar dentro. Então, isso é muito complicado para a gente estar fazendo. E a gente tem o receio de danificar ainda mais a máquina, né? E depois ter que assumir responsabilidade por isso. Então, a gente parou, abrimos um novo chamado de atendimento para a próxima segunda-feira. A empresa responsável comparecer aqui para verificar novamente. E vamos atuar junto à Secretaria de Educação para que esse problema seja resolvido de forma definitiva. Porque até agora o que a empresa tem feito é tomar medidas paliativas que não têm resolvido nosso problema, tá? Então, diante disso, o que é que a gente está sugerindo para as turmas maiores de terceiro, quarto e quinto ano? Infelizmente, apesar de vocês já terem mandado dentro do prazo, com toda a responsabilidade que é uma característica de vocês, essas atividades para reprodução, não vai ser possível utilizá-las nessa quinzena. Então, a gente vai fazer o uso do livro didático. E aí, qual é o grande problema e o grande obstáculo para o professor atualmente utilizar o livro didático de forma remota? É porque o professor, ele não tem o livro, não é? Ele não tem o manual do professor e ele não tem acesso a esse livro porque esse livro ficou na escola, tá certo? Nós não vamos querer que vocês quebrem a quarentena para vir à escola buscar livro algum, tá certo? A gente descobriu uma forma de vocês conseguirem acessar os livros
de forma online, numa plataforma que o Ministério da Educação disponibiliza. Vocês vão poder ter acesso ao livro integralmente, a todos os livros da coleção que foi escolhida em 2019. Então, na segunda-feira, eu vou orientar vocês de como fazer esse acesso, a senha de acesso, porque o Ministério da Educação não deixa esse acesso livre para qualquer pessoa, né? A escola tem uma senha de acesso. Então, essa senha vai ser disponibilizada para que vocês possam acessar o livro didático de casa, tá certo? Então, vocês vão ter acesso ao livro e vão poder se organizar para os próximos 15 dias trabalharem em cima do livro didático. Infelizmente, não vai ser possível a reprodução dessas atividades que vocês mandaram por conta desse problema, que eu acredito que não seja resolvido rapidamente, né? Então, usando o livro didático, a gente garante a continuidade das aulas remotas, elas não precisam parar, e vocês vão poder se organizar na terça-feira, à tarde e de manhã. Eu vou deixar os professores do terceiro, quarto e quinto ano sem aula remota nesse dia, para que vocês possam acessar o livro didático através da plataforma do MEC e já começarem a se organizar, porque o aluno ele já recebeu o livro, não é? Todos eles receberam o livro no início do ano. Quem ainda não recebeu por um motivo ou outro, não veio buscar, a gente pode localizar esse aluno e pedir que a família venha receber o livro da criança, tá? Mas a grande maioria, mais de 90% dos nossos alunos, já compareceram à escola para receber o livro didático. Então, eles estão com esse livro didático em casa. É um livro consumível que eles podem escrever no próprio livro. Então, o livro vai substituir as atividades que a gente não conseguiu reproduzir para essa próxima quinzena, tá certo? Agora, para que isso aconteça e funcione, é claro que o professor precisa se preparar. E esse tempo a gente vai garantir a vocês na próxima terça-feira. Segunda-feira não tem aula remota, é o dia de planejar, né? É o dia da gente se organizar. E como vocês do terceiro, quarto e quinto estarão com essa missão a mais, a gente vai disponibilizar também para vocês a terça-feira, tá? Fora isso, as outras questões que a gente vai tratar na segunda-feira, na nossa reunião, são as seguintes. A introdução do Google Meet nas turmas de quinto ano, tá bem? A gente vai lançar uma proposta para os professores do quinto ano começarem o processo de utilização do Google Meet nas suas turmas, porque são turmas maiores, mais desenvoltas, e que a gente pode fazer essa tentativa, não é? A gente vai avaliar se isso vai dar certo, se vai funcionar, e o passo a passo que a gente vai seguir para que vocês, professores do quinto ano, possam aderir a essa ferramenta do Google Meet, que vai ser uma ferramenta a mais, além do WhatsApp, ok? São essas as questões que a gente vai tratar. Eu vou dar também uma reforçada na questão das planilhas de acompanhamento, porque ainda a gente tem se deparado com um professor que tem dificuldade de preencher. Então, a gente vai reforçar para vocês a questão do preenchimento dessas planilhas, principalmente porque essas planilhas estão se tornando agora fundamentais no processo de validação da carga horária das aulas remotas. Vocês vão ver isso quando a gente for tratar da instrução normativa. Vocês vão perceber que essas planilhas são a principal ferramenta de comprovação de carga horária cumprida durante a suspensão das aulas, tá? Então, é preciso que a gente aprimore cada vez mais esse preenchimento, fora outras questões que a gente também vai tratar de comprovação de aula remota dada. A gente precisa ter esse documento ou esses documentos, essas evidências, essas provas, porque a normativa estabelece que a gestão da escola, em determinado momento, vai ter que apresentar à Secretaria de Educação esse material. Então, a gente já pode começar a se organizar em relação a isso. A gente já está bem adiantado, porque a gente tem não só as planilhas sendo preenchidas semanalmente,
como tem o mecanismo de salvamento dos arquivos que vocês têm mandado, né? Então a gente tem vários registros. Todas as conversas do WhatsApp de vocês têm sido arquivadas antes de serem apagadas em arquivo próprio, fora do WhatsApp, tá? Então, nada que acontece no WhatsApp está no ar, não está. Estão sendo arquivados para comprovação posterior de qualquer coisa. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Agradeço imensamente a atenção e qualquer dúvida ou pergunta, podem falar aqui no grupo, eu vou estar à disposição de vocês. Não garanto responder no fim de semana. Por quê? Porque no início das nossas aulas remotas, a gente estava meio que com pressa de implementar. Então, foram necessários vários fins de semana, domingos, sábados, feriados, até mesmo no horário da noite, a gente está junto conversando. Agora não precisa mais, porque as coisas estão praticamente encaminhadas e estabilizadas. Então, eu não vejo necessidade da gente estar abrindo mão do nosso descanso, tanto a direção quanto vocês, professores, né, que estão durante a semana toda trabalhando de forma remota. Não há necessidade mais da gente abrir mão do nosso descanso, que é necessário para todos nós, né, conversando sobre o trabalho durante o fim de semana. Se a gente se organizar direitinho, dá para a gente ter todas as nossas dúvidas, inquietações respondidas durante a semana e em horário de expediente, tá certo? Então, eu agradeço demais a todos vocês, desejo a todos um excelente fim de semana e segunda-feira a gente tá junto para conversar a partir das 2 horas. E só reafirmando, atividade escrita na segunda-feira só vão ser entregues às turmas do grupo 4 até o 2º ano. 3º, 4º e 5º vão precisar utilizar outras ferramentas, outras possibilidades. E a principal será o livro didático. Caso o professor tenha outras ideias para implementar, fique à vontade, porque a gente verifica na internet muitas possibilidades de interação, de atividades que podem ser feitas de forma interativa, certo? Mas o livro didático é um instrumento que a gente sabe que todo aluno tem em casa, né? Assim como o material escolar que foi entregue, eles têm também o livro didático para auxiliar nesse momento e é uma ferramenta que a Secretaria vem estimulando o uso, tá bem? Nos últimos ofícios que a Secretaria nos encaminhou, ela já alertava para aquelas escolas que não entregaram o livro aos alunos que o fizessem. Então, a gente já está um passo à frente nesse processo, porque todos os nossos alunos, ou a maioria deles, já recebeu o livro didático, está com o livro didático em casa e pode ser utilizado nesse momento de suspensão das aulas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todas e tenham um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus.